A prática do bem e o mal é uma questão de escolha. Os seres humanos têm a capacidade de escolher. Então, por que é que o Senhor Deus permitiu, deu aos homens, deu às suas criaturas, o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher? Se ao escolher o homem pode escolher entre o bem e o mal, por que é que o Senhor deu essa capacidade? O livre-arbítrio permite escolher e praticar o mal. Veja um texto da nossa lição. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Veja, o livre-arbítrio não é o problema. O problema é, por conta do livre-arbítrio, escolher o mal. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio, apesar dos riscos? C.S. Lewis escreveu: o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo amor, toda bondade e toda alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para as suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras livre e voluntariamente. Por isso, elas têm que ser livres. Ora, o Senhor Deus estava criando os seres humanos à sua semelhança. E Deus não é autômato. Os seres humanos, à semelhança de Deus, também não são autômatos. Imagine se Deus criasse um mundo de autômatos que estivessem programados para executar as tarefas daquela maneira e somente daquela maneira, sem possibilidade de escolha. Que fossem programados para amar a Deus. Que vantagem que haveria nesse jeito de amar, um jeito programado de amar. Deus não criou autômatos. Não se ama autômatos. E autômatos não amam. O livre-arbítrio é o que caracteriza a liberdade moral. E o Senhor deu então um teste para os seres humanos para que eles pudessem exercer o livre-arbítrio. Se não tivesse teste nenhum, eles não exerceriam o livre-arbítrio. A forma de demonstrar a fidelidade a Deus, a forma de demonstrar o amor a Deus, está lá em Gênesis 2, versos 16 e 17. O Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Era um teste de obediência, de confiança, de fidelidade. Era um teste de amor. Era para exercer a possibilidade de escolha. Por que o Senhor daria uma ordem a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio para escolher se obedeceriam ou não? Veja, uma ordem, ela implica em que você possa obedecer ou não, e era isso que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava dando a Adão e Eva a possibilidade de exercerem o livre-arbítrio. Mas o que aconteceu, continuando aqui no texto, eles comeram o fruto proibido e desde então a terra está repleta do mal. Em Gênesis 4, capítulo seguinte ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão. O uso errado do livre-arbítrio por parte de Adão e Eva trouxe o pecado para a história desse planeta. Usar mal o livre-arbítrio, usar mal o direito de escolha, é o que trouxe o mal para esta terra. É o que trouxe o mal que se propagou, então, depois por toda a terra. Todos os dias, irmãos, nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas das mais variadas. Fazemos escolhas triviais, como, por exemplo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, que condução vamos tomar, qual a roupa que vamos pôr. Essas são escolhas triviais. Fazemos também escolhas emocionais. Escolhas com relação aos nossos relacionamentos. Escolher a namorada, escolher o namorado, escolher o esposo ou a esposa. Mas ainda fazemos
escolhas espirituais. Como vamos nos relacionar com Deus? Vamos obedecer a Deus? Vamos crer que o Senhor existe? Como diz o verso, aqueles que se achegam a Deus têm que crer primeiro que Ele existe. Nos relacionamos assim, emocionalmente, espiritualmente, digo, com Deus. Por que é que temos todas essas possibilidades de escolhas? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos dotados do livre-arbítrio. Muitas vezes, irmãos, quando a gente entra num site procurando determinado documento ou determinada informação, aparece lá uma rotina dizendo assim: eu não sou robô, que é para você identificar algumas imagens que vão mostrar que você não é um robô, não é um robô programado que está fazendo aquela consulta. Sabe, irmãos, nós não somos robôs. O Senhor Deus não nos criou como robôs, não nos criou como máquinas inteligentes, programadas, para executar tarefas de acordo com aquela maneira. Hoje nós falamos muito em inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Basicamente, inteligência artificial são robôs ou algoritmos que decidem as coisas em função de raciocínio matemático. Definem as coisas em função da sua programação. Não decidem emocionalmente, não decidem de uma forma moral. Quando nós temos o livre-arbítrio, irmãos, isso faz com que nós sejamos seres morais. Isso é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Quais têm sido as nossas escolhas? Como temos usado o livre-arbítrio que o Senhor Deus nos deu? Eu quero muito, irmãos, que nós todos usemos o livre-arbítrio de acordo com a vontade de Deus. Usemos o livre-arbítrio para fazer o bem, para promover a justiça. Usemos o livre-arbítrio para sermos empáticos com as pessoas. Usemos o livre-arbítrio para amar e perdoar as pessoas. Usemos o livre-arbítrio para fazer o bem, conforme é a vontade de Deus o Pai para cada um de nós.